Bem-vindo ao meu canal. Agora vocês vão ver as 27 curiosidades da Rússia, mais o bônus da história dela. Se vocês quiserem mais vídeos, só deixe bastante like, e inscreva no canal, e vamos para o vídeo. Com um território que se estende por 2 continentes, tradições milenares e contribuições significativas como a corrida espacial, este país com dimensões continentais guarda curiosidades que surpreendem até os mais bem informados. Nossa missão neste artigo é desvendar algumas delas. Para isso, vamos começar com uma lista de 26 curiosidades sobre a Rússia e, logo abaixo, detalharemos alguns dos aspectos mais relevantes. Bora! 1. A Rússia é o maior país do mundo em extensão territorial, com mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, quase o dobro do tamanho dos Estados Unidos. 2. O país se estende por 11 fusos horários, sendo a nação com mais fusos horários do mundo. 3. O Lago Baikal, na Sibéria, é o lago de água doce mais profundo e antigo do mundo, contendo cerca de 20% da água doce não congelada do planeta. 4. O rio Volga, com 3.690 quilômetros, é o mais longo da Europa e corre inteiramente dentro da Rússia. 5. A Rússia abriga a ferrovia mais longa do mundo, a Transiberiana, que percorre 9.289 quilômetros de Moscou a Vladivostok e cruza 8 fusos horários. 6. O Kremlin de Moscou é a maior fortaleza medieval da Europa, cobrindo 277 mil metros quadrados com muralhas de 2 quilômetros de extensão. 7. A Rússia tem mais de 1.100 cidades, mas apenas 15 têm mais de 1 milhão de habitantes. Entretanto, Moscou sozinha tem mais de 13 milhões de residentes. 8. O idioma oficial é o russo, mas mais de 100 línguas minoritárias são faladas no país. 9. O alfabeto russo usa o alfabeto cirílico, e não o latino. 10. A Rússia possui a maior área de florestas do mundo, representando cerca de 20% das florestas do planeta. O Brasil aparece em terceiro lugar. 11. O Monte Elbrus, com 5.642 metros, é o ponto mais alto da Rússia e a montanha mais alta da Europa. 12. A Rússia abriga uma das cidades continuamente habitadas mais antigas do mundo. Segundo o site da Unesco, Derbent teria mais de 5.000 anos. 13. O país tem mais de 40 parques nacionais e 100 reservas naturais. 14. O vulcão ativo mais antigo do mundo, Klyuchevskaya Sopka, está na Rússia e entrou em erupção mais de 30 vezes no último século. 15. O tigre siberiano, um dos grandes felinos mais ameaçados do mundo, é nativo das florestas do leste da Rússia. 16. Mais da metade do território russo é coberto por taiga inabitada. 17. A maioria dos russos vive na parte ocidental do país. 18. A Rússia faz fronteira terrestre com 14 países: Noruega, Finlândia, Estônia, Letônia, Lituânia, Bielorrússia, Polônia, Ucrânia, Geórgia, Azerbaijão, Cazaquistão, China, Mongólia e Coreia do Norte, o maior número do mundo. 19. A Federação Russa foi oficialmente estabelecida em 25 de dezembro de 1991, após a dissolução da União Soviética. 20. O primeiro satélite artificial do mundo, o Sputnik 1, foi lançado pela União Soviética em 1957. 21. Yuri Gagarin, cosmonauta soviético, foi o primeiro ser humano no espaço em 1961. 22. Até 2011, a cerveja não era considerada uma bebida alcoólica na Rússia. Na verdade, não apenas a cerveja, mas qualquer bebida com menos de 10% de teor alcoólico não eram consideradas bebidas alcoólicas no país. 23. O país tem uma taxa de alfabetização altíssima, com 99,7% da população sabendo ler e escrever aos 15 anos. 24. A Rússia abriga cerca de 172 mil monumentos, incluindo alguns inusitados, como um monumento ao enema medicinal, ao queijo cremoso e uma estátua de anchovas para homenagear os peixes que salvaram a população local da fome durante a Segunda Guerra Mundial.
25. O Estreito de Bering, entre a Rússia e o Alasca, nos Estados Unidos, tem apenas cerca de 82 quilômetros de largura, tornando os dois países vizinhos geograficamente próximos. 26. Na Baía de Ussuri existe uma praia peculiar que tem vidro e porcelana no lugar de areia. Até 2011, os locais tinham uma atitude ambígua em relação ao local, considerando-o tanto um monumento quanto uma comprovação a céu aberto do descuido humano com a natureza. Atualmente, não é mais permitido jogar lixo no local e a praia se tornou uma atração turística. 27. Essas curiosidades sobre a Rússia, entretanto, são apenas algumas das informações que vão te surpreender ao conhecer mais sobre este país tão sensacional. O gigante territorial e suas peculiaridades geográficas. Com uma área de mais de 17 milhões de quilômetros quadrados, a Rússia é indiscutivelmente o maior país do mundo em extensão territorial. Seu vasto território ocupa quase metade da Europa e cerca de um terço do continente asiático. Esta dimensão impressionante significa que, quando o Sol nasce no extremo leste da Rússia, ainda é noite em sua porção ocidental, com o país abrangendo incríveis 11 fusos horários. Clima extremo. Uma das curiosidades sobre a Rússia é a sua variação extrema de temperatura que ocorre em suas diferentes regiões. Na Sibéria, especialmente em cidades como Yakutsk, as temperaturas podem atingir níveis extremamente baixos durante o inverno, alcançando os -40 °C, o que indica algumas das temperaturas mais baixas do planeta habitado. O Lago Baikal, localizado na Sibéria, é outra maravilha geográfica russa. Sendo o lago mais profundo e o mais antigo do mundo, além de conter aproximadamente 20% da água doce não congelada da Terra, é conhecido por sua biodiversidade única e águas cristalinas. Durante o inverno, sua superfície congela de forma tão sólida que veículos podem transitar sobre ele. Curiosidades sobre a Rússia e sua história. A história da Rússia teve início com a formação de Kievan Rus, no século IX, uma federação de tribos eslavas orientais. Rurik, um chefe varagiano, é tradicionalmente reconhecido como fundador da primeira dinastia governante em Novgorod por volta de 862 d.C. A adoção do cristianismo ortodoxo pelo príncipe Vladimir, o Grande, em 988, estabeleceu as bases religiosas e culturais que influenciaram o país pelos séculos seguintes. Um dos períodos mais desafiadores na história russa começou no século XIII, quando o Império Mongol invadiu e conquistou vastos territórios, incluindo partes da atual Rússia. A invasão culminou com a captura de Kiev em 1240, marcando o início do chamado Jugo Mongol, um período de mais de 2 séculos de domínio mongol. Ao longo dos séculos, a Rússia passou por diversas transformações políticas, de Grão-Ducado de Moscou a Império Russo, depois União Soviética e finalmente Federação Russa. A venda do Alasca. Uma das curiosidades sobre a Rússia pouco conhecida é a venda do Alasca para os Estados Unidos. Em 1867, a Rússia, então dona do Alasca, vendeu o território por apenas 7,2 milhões de dólares. Hoje, o território é o maior estado norte-americano com mais de 1,7 milhão de quilômetros quadrados, rico em natureza exuberante, vulcões, montanhas e geleiras. Vários fatores motivaram esta venda, sendo a primeira deles a necessidade de recuperação financeira após perder a Guerra da Crimeia para a Grã-Bretanha em 1853. Além disso, a venda para os Estados Unidos foi uma jogada estratégica para dificultar os esforços da Grã-Bretanha de expandir seu controle sobre territórios estrangeiros, já que na época a Rússia via os britânicos como seus principais rivais. O que pareceu um mau negócio para os EUA na época revelou-se extremamente lucrativo no final do século XIX com a corrida do ouro e, posteriormente, com as descobertas de petróleo em 1957. Obrigado por acompanhar o meu canal, se inscreva e curtir o vídeo.